Vez, bom dia. Bom dia. Mesmo motivo de alegria estar com os irmãos. E o nosso irmão falou, que eu falei ontem, nós somos da Igreja Batista Perseverança, membros. Estamos ali quase uns 3 anos, ajudando o pastor Ricardo Júnior. E nós temos ali ajudado dentro do que nos foi assim dirigido pela igreja, nossos compromissos. Mas essa manhã eu quero compartilhar com os irmãos a palavra de Deus que está no livro de Colossenses, capítulo 1, versículo 3 ao versículo 6. Colossenses, capítulo 1, do 3 ao versículo 6. O irmão já se levantou? Você pode se levantar para fazer assim a leitura da palavra do nosso Deus. Lembra-me que quando Moisés ia falar com o povo, e o povo se levantava para ouvir a instrução que Moisés falava ao povo da parte de Deus. E eu penso que não era assim só 1 minuto, 2 minutos, Era, acho que um período longo em pé. Assim, dando a reverência, ao ouvir a palavra de Deus. E hoje, muitas das vezes, tem certas denominações que ainda tem esse costume, esse aprendizado, mas muitos não. Mas com reverência, muitos ficam sentados, mas mesmo assim, eu me vi à memória essa passagem da Bíblia, que quando Moisés ia falar com o povo da parte de Deus, que tinha para o povo se levantava. Colossenses capítulo 1, versículo 3 ao 6. O 3 diz: damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa desta esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouviste pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vós, como também em todo o mundo está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós, desde o dia em que ouviste e entendeste a graça de Deus na verdade. Amém? Amém. Oremos. Amado Deus, Pai Celestial, obrigado, Senhor, pela leitura da Tua palavra. Obrigado, ó Deus, pelos hinos, louvores que entoamos ao Senhor. Ó Deus, no nome de Jesus, que o Senhor venha assim estar aceitando o nosso louvor e a nossa adoração. Nós bem sabemos que somos falhos, mas, ó Deus, que o Senhor venha assim de uma forma graciosa estar aceitando. Pai, no nome de Jesus também pedimos a Tua direção para o momento que iremos meditar na Tua palavra, Senhor. Ajuda-nos a compreender a mesma, ajuda-nos, Senhor, a guardar em nossos corações e colocar em prática. Muito obrigado por tudo, nos perdoa os nossos pecados, no nome de Jesus, amém. Amém, Senhor. Vai sentar, irmãos, obrigado. Tem um título aqui na minha ação de graças, temos aqui o título nesses versículos de 3 ao versículo 6. Eu acredito que cada um de nós é bom receber notícias, de amigos, de irmãos, que estão longe, de familiares. E assim como nós recebemos notícias boas, nós também recebemos notícias que ficamos tristes. Por exemplo, nós que já estamos na casa aí da idade de 50 para 60 anos,
muitos de nós não, né, temos mais nossos pais vivos, né? Talvez pai nem mãe, né? Muitos de nós, que é o meu caso, eu não tenho mais meus pais vivos, né? Mas muitos de vocês, talvez você tem pai e tem mãe vivo, né? Ou tem mãe ou pai vivo, mas isso para a gente, irmãos, que, por exemplo, que já ouvimos a palavra de Deus, já cremos, né, como diz aqui na passagem, qual eu vou comentar, e muitas vezes nós ficamos tristes quando nós recebemos notícias ruins, né? Para muitos há um desespero muito grande, mas para nós são, digamos assim, notícias que só Deus conforta os nossos corações, né? E muitos de nós temos, talvez os irmãos aqui, né, moram aqui no ramal, né, na cidade. Nós temos, por exemplo, irmãos que estão passando por certa dificuldade na família. Por exemplo, o irmão Samuel, né, os irmãos sabem disso, né, com sua filha. Tem o Samuel Gomes, né, e o Samuel Santos, né? Um filho, né, assim, bem debilitado hoje, né, uma enfermidade gravíssima, e também o outro Samuel, que também tem a sua filha. Então, isso, irmãos, com certeza ficamos tristes, porque nós não queremos isso para a nossa família, né? Você não quer passar por uma situação que venha assim entristecer você e os componentes da família, mas o momento no qual eles passam, né, a gente ouve notícia deles, mas mesmo assim, quando eles falam para a gente, não, irmãos, obrigado pelas orações, obrigado pela força que você tem nos dado, né? E aqui, irmãos, o apóstolo Paulo, ele começa assim: damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, né? Sentido aí, Paulo orando pelos irmãos de Colossos, né? Então diz mais aqui: desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus, né, e do amor que tendes para com todos os santos. Aqui ele estava falando em relação da fé que eles um dia ouviram, né, e creram. Em Efésios tem um versículo que eu também gosto muito, Efésios 1, só ler para os irmãos, 1,13, que diz assim: em quem também vós, depois de ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, foste selado com o Santo Espírito da promessa. Irmãos, eu não sou muito assim de guardar datas, né? Mas talvez você, que é bom de memória, né, sabe o dia que você aceitou Jesus como seu Salvador, né? Até mesmo, por exemplo, dia de quando nós nos casamos, né? A minha esposa deve saber, eu não sei, né? Não, também essas datas aí, se for perguntar para mim a data de casamentos, né, dia que casou, que eu casei, que nós casamos, isso aí eu não lembro, mas ou a esposa sabe ou o esposo sabe. Então são datas assim que vem na nossa mente, que às vezes você se alegra, mas aqui a palavra, como diz aqui, em relação à nossa fé, né? Desde quando vocês ouviram, Paulo ouviu, que eles creram na palavra de Deus, né? Então, quando nós pais, né, que estamos sempre, né, diante de Deus, intercedendo por nossos filhos, né, aqueles que não aceitaram Cristo como Salvador, ou muitas das vezes na família tem mãe crente, né, e também tem pai crente, aí vice-versa, às vezes um serve a Deus e o outro não, mas a esperança, né, do crente é que um dia, né,
o que o componente da família possa acreditar, né? Na mesma fé, o qual ou a irmã ou o irmão, né? Digo, o casal que serve a Deus. E também, por exemplo, há filhos crentes e que não tem pai e mãe crente, e também ele almeja um dia os pais se converterem a Deus, o qual ele se converteu. Então, essa fé em Cristo Jesus aqui, o apóstolo Paulo estava fazendo sempre orações pela vida dos colossenses. Então, quando nós nos reunimos na casa do nosso Deus, em oração, uma das digamos assim, das palavras que se pede a Deus, que Deus venha conservar nossas vidas. Devemos orar um pelos outros, né? Em Romanos diz que nós devemos compartilhar as necessidades uns com os outros, né, da família da fé. Mas muitas vezes nós somos tão fechados que nós não queremos falar a dificuldade para o irmão, ou para a irmã. E hoje nós temos, por exemplo, a internet, né, a comunicação está cada vez se desenvolvendo mais, e cada igreja, né, digamos, o departamento da igreja, ela tem um grupo, né? Tem um grupo de oração, né? Por exemplo, tem um grupo de cada departamento, e muitos desses grupos, as irmãs ou os irmãos, eles falam, né? Eles fazem lá a frase lá, pedindo oração, né? Então isso nos dá assim a alegria, né, para muitos dizer assim, eu vou colocar o meu problema lá, vou dizer para os irmãos orarem por mim. E tem acontecido isso. Por exemplo, como eu falei, tem irmão Samuel Gomes e irmão Santos, né? Eu faço parte do grupo dos pastores. E quando está assim, alguns irmãos com problemas, alguns pastores eles colocam lá no grupo, pedindo oração. Então aqui o apóstolo Paulo estava, diz assim, damos sempre graças a Deus. Parece dar a entender que é continuamente, né? Noite e dia, né? Intercedendo pelos seus irmãos em Cristo. E isso nós devemos fazer. Mas talvez no dia a dia, nas nossas preocupações, nós deixamos de orar um pelos outros. Um pelos outros. E não só orar, irmãos. A gente tem um período nas igrejas, né, assim, culto, né, da família, o mês da família. E essa questão das famílias se reunirem no culto no lar, muitas vezes nós deixamos a desejar nesse ponto aí, né? Deixamos de fazer, né? E às vezes no decorrer do dia a dia dos afazeres, quando a gente pensa, já é noite, né? A noite já está avançada, e você vai, eu vou dormir, a minha esposa vai dormir, e nós erramos nesse ponto aí. Mas se você faz, né? Se você continua fazendo, né, o culto doméstico, o culto no lar, o doméstico, continue, né? Porque isso é de grande proveito, de grande, digamos assim, firmamento, né, para a sua vida. Então, irmãos, aqui também no versículo qual nós estamos falando, né, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus, do amor que tendes para com todos os santos. Fala aqui, irmãos, do amor que tendes para com todos os santos. Eu penso que o crente ele deve se preocupar um com os outros, né? A parte no livro de Atos dos Apóstolos, lá no versículo que diz que todos perseveravam na doutrina, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Poderia muito bem encaixar esse versículo aqui? Pode sim, né? Porque assim como o apóstolo Paulo falou que a questão de ele interceder pelos colossenses, fala em oração, né? E aqui a questão da palavra aqui,
é o amor que tendes para com todos os santos. Essa preocupação que nós temos que ter um para com o outro, né? A palavra de Deus diz que o primeiro mandamento é amar a Deus, né, de todo o teu coração, e o segundo é amar ao teu próximo como a ti mesmo. Mas será que a gente ama, irmão? A gente ama o nosso próximo como a nós mesmos? Alguns dizem que nós já nos amamos só nós mesmos, né? Eu vou me importar com a outra pessoa? Não, eu tenho o que comer, o que beber, o que vestir, né? Mas o nosso próximo tem? Hoje nós vivemos numa sociedade que muitas vezes, muitos, até mesmo em nosso meio mesmo, cristão, né? Eu só quero para mim, né? Nós temos um exemplo de certas igrejas que nos cultos dentro do mês tem lá o dia ou a noite de arrecadar alimentos, né? Ação social, por exemplo, vamos colocar um exemplo aqui para a nossa igreja aqui, né? Terceiro ou quarto domingo, vamos aí escolher um domingo do mês para a gente arrecadar alimento para os irmãos, né? Aos irmãos que precisam. Certa vez o irmão disse: irmão, eu trabalho, minha esposa trabalha, mas mesmo assim, irmãos, às vezes falta, irmão, né? E às vezes a gente só quer pensar nos irmãos ou pessoas que passam necessidade mesmo, mas entre nós mesmos, irmão, né? Como eu falei, às vezes a gente não compartilha o que eu estou passando com o irmão. Então talvez assim a gente pode ver um domingo assim do mês, irmão, tal domingo vamos arrecadar alimento para a nossa igreja, né? Fazer uma cesta ali, e nesse domingo, por exemplo, a meditação, né, da palavra de Deus vai ser voltada para a parte social, né? Vocês lembram ali do tempo do início da igreja, Ananias e Safira, né? Que os apóstolos, os irmãos estavam vendendo suas propriedades para ajudar aqueles que estavam precisando. Ananias e Safira venderam, né? Mas entraram em acordo entre eles, né, que deram só uma parte. E Pedro, cheio do Espírito Santo, viu tudo ali, Deus mostrou para ele, né, e o casal foi disciplinado com uma disciplina para a morte. Então, irmãos, são exemplos da Bíblia que às vezes a gente lê, a gente sabe, né, que como nós devemos andar, como nós devemos viver, mas nós não colocamos isso em prática. Então, esse momento de amor que tende para com todos os santos. A Bíblia, irmão, em Hebreus, fala que Deus, Ele não é injusto de esquecer daqueles que ajudam uns aos outros, que ajudam aos santos, que ajudam a sua obra. Deus não vai esquecer. De uma forma ou de outra, Deus, Ele há de retribuir. Só, irmãos, eu penso que só de Deus me dar a vida, Deus me tem despertado dia a dia, isso já é uma gratidão muito grande, porque nós passamos o dia, né, com o nosso trabalho, com o nosso afazeres, você dorme, mas você não sabe se você vai acordar, né? Mas Deus, por sua infinita graça, sua bondade, sua misericórdia, Ele nos desperta pela manhã, e muitas das vezes, aquele versículo que está aqui na nossa Bíblia: buscar, pois, primeiro o reino de Deus, né, e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Às vezes nós não lembramos desse versículo. Ao despertar, a gente já corre, já vai para o banheiro e faz café, e aí você vai para o seu trabalho, e depois, opa, poxa, esqueci de orar, esqueci de ler minha Bíblia, né?
Poxa vida, me perdoa, Senhor. Então, são coisas que acontecem em nossas vidas. Mas, no versículo 5 diz: por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouviste pela palavra da verdade do Evangelho. Então, irmãos, para nós crentes, nós que já ouvimos a palavra de Deus, como diz aqui, como antes, Paulo ele orava pelos colossenses, nós devemos orar um pelos outros. Nós que ouvimos e nós demos crédito, pela fé em Cristo Jesus, nós ouvimos a sua palavra e demos crédito de todo o nosso coração, e também aqui fala também do amor de ajudar ao próximo, o amor que tem para com os santos, e é dentro disso, irmão, tem por causa da esperança que está preservada nos céus. A Bíblia diz que não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo, e muitas das vezes, muitos de nós estamos mais focados nas coisas deste mundo, em adquirir bens, ser famoso. Bens talvez envolve bens materiais, casa, carro, terreno e tudo mais. Isso é bom? É. Tem alguma coisa errada de ter? Não. Não tem nada de errado em você adquirir as coisas. O problema, muitas vezes, é quando eu coloco essas coisas em primeiro lugar. Em primeiro lugar. Eu estava uma vez lendo uma ilustração em relação a um pai comprou um carro novo, e novo mesmo, zerado, como a gente fala, não segunda mão, que dá trabalho aí pra gente, quando a gente compra um carro já um pouco de ano e tem que arrumar as coisas, mas esse foi um carro que essa ilustração o rapaz deu, um carro zerado. E aí tinha um menino, e esse menino brincando por lá na garagem, pegou alguma coisa de ponta e começou a riscar no carro, riscou, e aí certo dia o pai viu, perguntou para o menino, disse que tinha sido ele, e ele pegou seu filho, deu umas palmadas, a ilustração fala que era palmatória, bateu na mão do menino, bateu, essa mão desse menino veio a ser, infeccionou, foi para os médicos, aí dentre os dedos da mão, aí teve um dos dedos que foi tirado. Aí passou-se o tempo, o menino ficou bom da mão, aí certo dia, já de idade, o menino diz: olha pai, eu nunca mais vou riscar seu carro. E pegou, levantou a mão, o pai, sem o dedo do menino. Bom, na ilustração, o jovem diz que esse pai viveu a sua vida com essa culpa, pelo momento de ira, corrigiu seu filho da maneira errada. Então, assim, são coisas assim, irmão, que talvez o amor desse homem estava voltado às coisas materiais, E isso, a questão não é ter bens, mas sim o nosso coração está voltado ali. Mas a esperança que está nos preservada no céu são para nós, para nós, mesmo no meio das dificuldades que nós passamos, porque, irmãos, você que tem, nós temos, eu tenho, pessoas na nossa família que talvez uma enfermidade, uma doença ou um vício, eu digo assim que para a mãe, a mãe é o que mais sofre,
sei se os irmãos homens, a gente sofre, mas não tanto como a mãe, que tem às vezes um filho enfermo, um filho ou uma filha nos vícios, né? E isso eu penso que a mãe é que sofre mais, mas Deus dá a capacidade para essa mãe suportar, né? E muitos de pessoas que estão passando por essa situação, né, começam bem servindo a Deus, né, estão ali junto com a família, aí vem uma dificuldade dessa, muitos abandonam o Senhor. Eu lembro-me quando meu filho se desviou do caminho do Senhor, né, eu fiquei pensando assim, onde foi que eu errei, né? Porque desde pequeno ia para a igreja, né, voltava para casa, entendeu? Era a nossa vida, irmãos, era a nossa vida. Hoje o nosso filho tem 27 anos, né? 27 anos, e ainda não voltou para a casa do Senhor, né? Ainda não voltou para a casa do Senhor. E certa vez, conversando com o pastor Eli, né? Pastor Eli, conversamos sobre essas coisas, e disse: irmãos, tem coisas que acontecem na nossa vida, né? Talvez para ver se a gente é crente mesmo, né? Se nós somos crentes mesmo, porque o desejo de todo pai e toda mãe é ver seus filhos juntos, né? Mesmo, por exemplo, vamos colocar uma família não crente, né? Mas tem homem que respeita a sua esposa, tem mulher que respeita a sua esposa, ambos se respeitam, não sendo crente. E tem filhos que não dá problema para a sociedade nenhuma, né? Talvez tenha sim família assim, mas não são crentes, né? Não fazem parte da família celestial. Jesus diz que, em relação aos seus irmãos e sua mãe, quem é? São todos aqueles que fazem a vontade do nosso Pai, do nosso Deus, né? É triste a gente falar isso para nossos filhos, para a nossa família, né? Da nossa família somos crentes, são 3, parece, só 3, né? Sou eu, Liette, a Lala, a Lene. São pessoas que vão para a igreja, né, que se dizem crentes, né? Mas só quem conhece o crente mesmo é Deus, né? É Deus. E com isso, irmão, né, no meio da dificuldade, né, a dificuldade vem, mas Jesus, ele diz que ele está conosco todos os dias. Quando Jesus afirma que iríamos passar por aflições, dificuldade, ele não especificou qual era a dificuldade, né? Mas só falou que nós íamos passar, né? Os que nos confortam, falo por mim, né, pelos irmãos aqui, é que a palavra de Deus é que nos conforta, a esperança, né? Essa promessa que Jesus fez, né, quando estava vivo aqui na terra, o qual ele subiu, e foi preparar lugar para nós. E ele diz mais que o desejo dele é onde ele está, que nós, com todas as dificuldades que eu e o pessoal passamos, é estar com ele no céu. Talvez muitos crentes não almejam esse momento, né, mas é para a gente almejar. Então, essa é a esperança que nos está preservada nos céus, do qual antes ouviste pela palavra, né, pela fé, o Evangelho, que chegou até vós, como também em todo o mundo está produzindo fruto e crescendo. Nós fala aqui do fruto do crente, irmãos, né? O testemunho nosso ao lugar que nós vamos estar. Talvez você já ouviu a história de dizer assim: que é para mim ser um crente que nem aquele fulano ali. Tem isso, irmão, tem isso.
Ah, é para mim ser uma crente que nem aquela fulana ali, aquela senhora que diz ser crente, que anda com a Bíblia, vai para a igreja, mas tem uma vida totalmente errada. E quando falamos de testemunho nosso, certa vez um pastor no seminário ele disse: irmão, o crente que ele deve, né, que deve na praça aí, que tem o seu nome sujo, né, era para ele pensar que não é para acontecer isso com o seu nome, né, porque ele está dando um mau testemunho. Eu não estou falando, ele falou assim, eu não estou falando, irmãos, daquele que não pode pagar, porque muitos irmãos, muitos de nós trabalhamos talvez empregado, né? Talvez ele falou, alguém dá uma conta, né, e fica muito tempo desempregado, e ele fez digamos assim, contas, né, pensando no seu dinheiro que vai receber, mas aconteceu isso, ele falou que se não pode pagar, tudo bem, mas o crente que tem condições de fazer conta, né, de saber que está devendo e não paga, isso está dando mau testemunho, né? Então, irmãos, nós somos sujeitos sim a fazer conta, né, porque nós precisamos de tudo, né? Geladeira, freezer, fogão, gás, todo dia, comprar alimento. Hoje você chega também para você cartão de crédito, né? Aí nos bancos, para muitos chegam com facilidade, e muitos de nós não tem esse controle, né? Digamos, tem um cartão de limite de crédito de 5 mil reais, né? 5 mil, aí vou lá, gasto 3 mil, mas eu só ganho 1.500. Não tem lógico um negócio desse, né? Com certeza que vou enfrentar um problema, né? Por exemplo, lá na nossa igreja agora, nós compramos as telhas lá para a nossa igreja, foi 18 mil reais, né? 18 mil, mais 10 mil de mão de obra, né? Foi 28 mil. Aí a igreja fez uma campanha para nós irmãos lá, cada um deu 1.000, um deu 500, deu 300, um deu 2.000, deu 3.000, e só que a gente não estava conseguindo reunir esse dinheiro, né? Aí, não, vamos passar na máquina de alguém, né, todo esse valor para pegar um monte para comprar as telhas. Aí não deu certo. Aí eu disse: irmãos, por que se dentre nós tiver algum irmão que tenha esse valor, né, de 18 mil ou 15 mil, vamos lá, passa o cartão, aí depois a gente divide aí e paga. A irmã falou assim: não, irmão, não vou fazer isso não. Lá eu passo o meu cartão, né? Aí depois, no dia de pagar, alguém vai falhar. Quer dizer que eu entendi. Rapaz, então, nós estamos dando mau testemunho. E aí, conversa vai, conversa vem, a gente resolveu fazer isso, né? As irmãs falaram: irmão, todo data X eu quero meu dinheiro. Como nós estamos lá há pouco tempo, dá a entender que o irmão já passou por isso, né? Comprou para alguns, né? E o irmão talvez se faz de esquecido, né? Porque não tem como esquecer dívida, né? Não tem como esquecer dívida, não tem, irmão. Então são coisas que acontecem. Então, irmãos, Deus ele tem nos agraciado todos os dias de nossas vidas. Eu orando por você e vocês orando por mim. Nós oramos pelos irmãos, né, da nossa Membra Fé, orando por outras denominações.
aqueles que se intitulam ser crentes, nós temos vivenciado isso no nosso meio. E outra coisa, a questão da nossa fé, que essa fé que você e eu ouvimos em Efésios 1,13, que seja mesmo a nossa fé salvadora. E dentro desse meio, irmão, temos o nosso testemunho. Antes do nosso testemunho, temos a nossa parte de ajudar uns aos outros. É difícil ajudar, é difícil você ajudar quem lhe machuca, né? É difícil. É difícil. Então, nós vivemos, irmãos, alguns anos aí, numa igreja que a ação social lá era todo domingo. A paz social, o nosso testemunho, né? E dá esperança. Essa esperança que nos está reservada, irmão. Apesar do que eu e você vamos passar aqui nesta terra, nós temos que ter essa fé, essa esperança, e fala ainda do amor, o amor de Deus que vai estar quando irmos estar com Ele para sempre. Então, irmãos, que essa palavra possa estar assim, dia a dia em nosso coração, orar um pelos outros, essa nossa fé salvadora mesmo, ajudar uns aos outros, dar um bom testemunho, e a esperança que um dia vamos estar com o Senhor. Amém? Amém. A palavra de Deus diz que Jesus foi preparar um lugar para os seus. Quem são os seus? São todos aqueles em qual o livro de Efésios 1,13 diz que ouviu a palavra e creu de todo o seu coração e foi selado por Santo Espírito da promessa. Obrigado, irmãos, pelo tempo que nos proporcionou aos irmãos. Vou fazer uma oração, depois eu passo a palavra para o nosso irmão que é de direito. Amado Deus, Pai Celestial, obrigado, Senhor, pelas nossas vidas, pela vida dos nossos irmãos. Obrigado porque o Senhor tem sido bom para cada um de nós. O Senhor conhece cada servo teu aqui, as crianças, Senhor, os adolescentes. Obrigado pelas suas vidas. Obrigado a Deus mesmo, porque no meio da dificuldade que cada um passa, o Senhor é presente na nossa família. Obrigado pela tua palavra. Obrigado a Deus mesmo, porque o Senhor tem colocado em nosso coração tua palavra. Ajuda, Senhor, a cada um a guardar e colocar em prática. Perdoa, Senhor, as nossas falhas, no nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Irmãos, obrigado, irmão Miguel.